Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Amanda Rodrigues, instrutora de modelagem 3D de joias, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tutorial desse anel com cravação pavê utilizando o plugin do Rhino Panther. Essa ferramenta é uma ferramenta nova da última atualização. E como vocês sabem, eu fiquei um tempo aí sem publicar vídeos aqui no YouTube, porque eu estava atualizando o curso nível 1 de modelagem de joias. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui, quem se interessar, eu tenho recebido bastante perguntas, então, quem se interessar pode entrar no site joiascomrhinoceros.com. O curso que eu estava atualizando é o de nível 1, que vai do básico até o intermediário da modelagem 3D de joias com o Rhino. Nesse curso eu não trabalho Panther, ok? É só o Rhino sem plugins, tá? E esse curso tem acesso por um ano, a gente faz mais de 25 joias. Aqui vocês podem ver imagens das peças, né, que a gente modela nesse curso. Agora, na atualização, eu também estou trazendo aulas de conceito final para você conseguir aplicar o que você aprendeu em outras joias. Também coloquei material de apoio em PDF e também estou propondo alguns exercícios para vocês praticarem, tá? Então, o curso é 100% online, aqui no site tem o preço parcelado, à vista tem um desconto, tem o horário aqui que eu dou suporte, o suporte é direto comigo, tá? Vocês podem ver que às vezes eu até fecho as inscrições, porque eu gosto de dar o suporte eu mesma, tá? Então, eu gosto de limitar um pouco os alunos, ok? Então, aqui vocês têm todas as informações do curso nível 1. Quem já tem uma experiência no Rhino também pode se inscrever no curso nível 2, que ele vai do intermediário ao avançado, assim como a página do nível 1, aqui também tem todos os detalhes, preço, tá? Todas as peças também que a gente faz, enfim, tem todas as informações. Esse também tem acesso por um ano, e aí depois disso nós temos aqui o combo, até deixei aberta aqui a página. O combo são os dois cursos juntos, tá? E a vantagem de você comprar o combo é que você tem 3 anos de acesso. Então, para quem não tem aí muito tempo para estudar todos os dias, o combo é uma excelente opção, ok? Então, feito o meu jabá aqui, vou voltar para o nosso tutorial de Panther. Em breve também eu vou lançar o curso de Panther. Ainda vai demorar um pouquinho, eu acredito que abril de 2021, porque esse processo de criar um curso, gravar, editar, enfim, é um processo um pouquinho mais demorado. Eu gosto de fazer uma programação didática bem pensada, de forma que o aluno realmente aprenda, então leva um tempinho, ok? Enquanto isso, eu vou trazendo para vocês os tutoriais aqui no YouTube. Muita gente já tem comentado que está ajudando, que dá para usar, que consegue fazer várias coisas com os tutoriais, tá? Então, chega de conversa e bora lá para a gente modelar esse anel, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o construtor de anéis, aba Rings, vou selecionar o anel de sinete e vou fazer as configurações aqui no painel do lado direito. Como o foco aqui é o pavê, eu vou selecionar na galeria o modelo 2, já está aqui no aro 18 do Brasil, então eu não vou mudar mais nada, eu vou só confirmar. Com o anel pronto, então, eu posso vir até a aba de gemas, selecionar a ferramenta pavê. No painel do pavê, eu seleciono o objeto através da seta vermelha, então clico na seta, ele pede para selecionar o objeto, eu vou selecionar na parte superior, teclo Enter, e ele já carrega, então, 7 gemas, ele começa com 7, e a gente pode ir configurando. A primeira opção é o tamanho das gemas, então eu tenho um tamanho mínimo e um máximo, eu posso deixar igual, como está aqui, 1,50, ou eu posso deixar tamanhos diferentes, para que ele possa ajustar melhor. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1,60, ele vai ajustando conforme a necessidade da superfície. A próxima opção é o pavê propriamente dito, então eu vou colocar aqui quantas gemas eu quero, conforme eu vou movimentando o cursor, ele vai aumentando e já vai ajustando a localização dessas gemas. Então, como vocês sabem, né, a ideia do pavê é preencher todo o metal, então quanto menos espaço tiver, melhor, e aqui conforme eu vou aumentando, ele vai ajustando, e aí a gente pode ver que ele já começa a subir, né, uma gema na outra, então eu tenho que voltar, já coloquei muitas.
Então, eu vou voltando aqui e diminuindo, tá? Então, assim, eu vou controlando esse preenchimento, né? Eu gosto de fazer isso através da vista top, eu acho mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho um campo de visualização melhor, né? Então, eu vejo que ainda tem algumas subindo, né? Uma em cima da outra, então eu já vou diminuir para 70. Digitei, posso clicar em outro campo, ele já ajusta. Então, se eu chegar bem pertinho aqui, eu posso ver. Aqui tá um pouco próximo, depois eu vou ter que corrigir. Vou olhar o resto. Aqui eu tenho uma parte de metal aparecendo, então eu preciso dar uma corrigida aí nessas pedras que têm esses problemas, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é atualizar. Então, se eu clicar aqui em Refresh, ele faz uma nova distribuição. Então, eu posso ver aqui que já ficou um pouco melhor. Aqui eu tenho uma subindo, aqui também tenho outra. Ele fica tentando ajustar, eu posso até diminuir uma. Vou colocar aqui 69, ele vai dar uma diminuidinha nessa tremedeira. Ele fica tremendo assim porque ele fica tentando ajustar, tá? Então, aqui tá subindo um pouquinho, mas eu posso corrigir, tenho recursos para corrigir, e o resto, para mim, já tá bem melhor. Então, eu posso corrigir alterando o espaço entre as gemas, também posso mexer na margem, então, qual a distância da gema para a borda do anel. E aqui na última opção, eu ainda tenho condição de mexer no tamanho da pedra que eu quiser. Eu posso bloquear a pedra que eu não quero mudar de lugar, posso deletar, adicionar e também mover. E para usar esse recurso é interessante que a gente veja o tamanho que as pedras estão. Então, como eu coloquei medidas diferentes, o Panther já organizou com medidas diferentes. Então, se eu habilitar essa opção, ele já me mostra o tamanho das gemas. Então, eu consigo ir ajustando. Essa, por exemplo, que está subindo uma na outra, eu posso habilitar Resize, que eu vou redefinir o tamanho. Então, aqui está 1,50, é só eu clicar sobre a pedra, ele já ajusta. Então, já ficou um pouquinho mais longe, eu posso, inclusive, fazer o mesmo na do lado. Vou dar uma olhada no resto, ver se eu preciso fazer em mais alguma. Aqui para mim tá ok, mas eu acredito que eu posso diminuir um pouco o espaçamento entre elas para não aparecer tanto metal. Então, eu posso, inclusive, colocar aqui um tamanho maior do que eu determinei lá em cima. E posso escolher uma delas para aumentar o tamanho. Então, eu vou clicar nessa, já aumentou para 1,70. Posso fazer com a outra do lado. E assim eu vou clicando nas que eu acho que tem espaço ainda para ajustar. No entanto, é importante eu olhar porque ela vai sempre mexer nas que estão do lado, né? Então, aqui ela já aproximou dessa. Então, eu posso aumentar essa daqui e diminuir a outra. Então, eu vou voltar lá, 1,50 e clico nessa. Já diminui um pouquinho o espaço, vou aumentar 1,70 e assim eu vou corrigindo. Quando você clicar e ele não pegar, pode clicar de novo que ele ajusta. Então, aqui também, essa aqui também. Ó, eu achei que ia ficar bom aqui, mas não ficou. Então, volto 1,50 e clico nela de novo. Posso clicar 2 vezes. O ajuste assim tava melhor, né? Essa aqui eu posso deixar 1,70, então vou alterar também. Já ficou um pouquinho maior. E agora para mim tá ok, eu não vou me alongar muito, né? Eu poderia olhar uma por uma, me dedicar mais, né, nesse ajuste, mas vocês viram como pode ser feito. Eu só quero mostrar como que a gente usa o cadeadinho aqui para bloquear. Então, vamos supor, essa área para mim já tá ok, eu não quero mexer nela. Então, o que que eu faço? Eu seleciono o cadeadinho e vou selecionando essas gemas, vejam que ela fica toda vermelha, então elas estão bloqueadas. Se eu movimentar essa daqui, ou mesmo aumentar o tamanho dela, o Panther vai mexer nas outras, mas não vai mexer nas que estão trancadas. Então, vou alterar de novo o tamanho, vou clicar nessa daqui. Vejam que eles mexeu nas outras, né? E não mexeu nessas. Então, agora aqui para mim tá tudo ok, eu vou confirmar. Ele já atualizou e agora eu vou trabalhar com os prongs, né? Os granitos. Então, seleciono a caixa de Gem Settings, que é de cravação, seleciono Pavê Prongs.
No painel eu vou selecionar o grupo, porque é o grupo de gemas, então clico nele e o Panther já carrega os granitos, né, do tamanho padrão, que se eu não me engano aqui é 60, né, 0,60. Então vamos ver aqui os prongs, é isso mesmo, 0,60 ele vem como padrão, então se eu quiser aumentar o tamanho eu posso colocar aqui 0,70, por exemplo. Ele demora um pouquinho, mas já ajusta. Eu tenho várias opções de alteração, então a altura, o tipo do fechamento, a parte de baixo eu consigo abrir, consigo aumentar a altura, enfim. Essas configurações aqui a gente vai mexer só quando for realmente necessário, né? Eu posso mexer na margem também, então vocês podem ver que os granitos eles estão afastados das pedras, né? Então eu posso aumentar a distância da margem para ele chegar mais próximo da pedra. Então vejam que ele já ajustou tudo. Também consigo mexer na tolerância, né, de uma para outra. Da mesma forma aqui com as gemas, eu também consigo movimentar os granitos, consigo adicionar, jogar fora e alterar o tamanho. Nos granitos eu não tenho o cadeadinho. Então agora eu vou também avaliar pedra por pedra, a gente precisa que elas estejam bem cravadas, para isso a gente precisa posicionar, né, os granitos corretamente. Então aqui logo na primeira eu vejo que eu preciso acrescentar um granito, então clico em mais. Ele carrega a medida padrão que eu determinei lá. Se eu movimentar aqui para cima, eu vejo que ele está subindo muito na pedra, então ele está muito grande, eu posso diminuir. Eu vou colocar aqui 0,65. Posiciono próximo da pedra e clico com o botão esquerdo. E aí ele fica ativo para eu incluir mais. Se eu não quiser, se eu quiser só mover, eu seleciono Move. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está caindo uma chuva torrencial aqui, então eu vou salvar o arquivo para eu não perder nada. Save As com o botão direito do mouse. Aqui na minha pasta de aulas gratuitas do YouTube eu tenho Panther, eu vou colocar aqui anel pavê. Clico em salvar e posso continuar. Então eu selecionei o Move e vou movimentar os granitos que não estão tocando as pedras, né? Então eu clico em um e arrasto até onde eu quero. Aqui ficou vazio, posso incluir mais um. Ele já carregou 0,65, que foi o último tamanho, então eu vou posicionar aqui. E aqui também, porque como eu vou movimentar esse para lá, eu já posso incluir uma aqui. Clico em Move e vou trazer então a outra para o lugar dela. E assim eu vou organizando e ajustando todos os granitos. Então, trago esse para cá, esse aqui precisa estar mais para lá, e eu vou ajustando tudo isso, incluindo granitos aonde precisa. Mas, vou colocar outro aqui, um pouquinho mais para fora. Aqui eu vejo que eu já posso colocar um. Então, aqui você vai escolher a maneira que você prefere, né? Você pode incluir todos de uma vez, aonde você acha que precisa, e aí depois você vai movimentando, tá? Aqui é realmente uma escolha, quanto mais você usa, mais habituado você fica, então no visual mesmo você vai já vendo aonde que você vai precisar incluir, já vai incluindo e depois vai movendo. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos supor que eu já coloquei aonde precisava, deixa eu só colocar aqui na ponta. Vou mover alguns que estão por cima, né? A gente não pode deixar isso acontecer, tá? Não pode ficar um por cima do outro e também não podemos deixar pedras sem granito, né? Senão ela vai cair. Vou dar só uma olhadinha aqui por cima do que tá sobrepondo um e outro. Só pra gente aliviar isso, vou trazer esse mais pra cá. Eu fico sempre querendo ajustar tudo, mas eu sei que é cansativo para quem está assistindo, né? Então, realmente eu vou agora confirmar, clico em validar e agora a gente pode criar as ferramentas de corte. Como eu não acertei todos os granitos, tem alguns aqui, ó, um subindo em cima do outro, pode ser que o Boolean Difference, né, o corte com a ferramenta de corte não dê certo. Se isso acontecer, eu vou pausar o vídeo, ajusto tudo e depois eu volto com o modelo pronto, tá? Então, eu venho na aba de ferramentas de corte agora, Cutters, vou selecionar Gem Cutter. No painel, eu vou selecionar também o grupo, para ele selecionar já todas as gemas de uma vez, e vou configurar essas ferramentas de corte.
Antes de mexer nas configurações, eu vou lá na perspectiva e dar uma olhada como que ela foi encaixada, porque às vezes ela encaixa de ponta cabeça, tá? Vou olhar também para baixo, vejam que não tem nenhuma ferramenta de corte ultrapassando o anel, eu posso inclusive aliviar o peso dele. Então, a princípio, eu vou só confirmar as ferramentas de corte e vou aplicar esse alívio. Para isso, então, eu venho na aba de cutters novamente, seleciono o Hollow Ring. No painel, eu seleciono o anel. Ele demora um pouquinho, mas já aplica, então, esse alívio. Então, vejam aqui que a parte interna dele já não tá toda maciça, certo? Agora, eu tenho só que avaliar como vai ser feito esse corte. Essa ferramenta, por exemplo, ela tá indo muito para baixo, vai encostar na parte de baixo do anel, né? Então, eu preciso mexer e corrigir isso. Vou olhar do outro lado, a mesma coisa. Como ele tá ultrapassando bastante, eu posso somente diminuir a altura dessas ferramentas de corte. Não preciso trabalhar com uma de cada vez. Então, aqui eu não vou mexer mais em nada, já fez o alívio que eu queria. Confirmo e volto lá nas ferramentas de corte. Então, clico 2 vezes em Gem Cutter. E aqui no painel eu seleciono a opção Depth de Azure. Nesse campo, eu vou ajustar a altura, né, a profundidade. Então, se eu diminuir para 1,70, por exemplo, vamos ver se ele retira esse aqui que está muito próximo. Se eu colocar aqui em Shaded, vai dar para ver melhor. Ó, vejam que ele tá ultrapassando, tá? Às vezes a gente faz esse tipo de corte, mas a maioria das vezes não, tá? Porque a parte interna da peça fica meio feinha, né? Quando a gente tá com muita pressa na modelagem, acaba saindo alguma coisa desse tipo, mas não aconselho, tá? O certo aqui era deixar essas 2 ferramentas de corte bem rente, para não cortar a lateral do anel. Eu vou ir diminuindo aqui de 10 em 10 para a gente ver se a gente consegue retirar isso. Então, 1,60, já diminui um pouquinho. Foi bem pouco, então eu vou trazer um pouco mais, eu vou colocar aqui 1,40. Veja que já diminuiu bastante. Acredito que dá para trazer para 1,20. Ó, agora já melhorou bem, tá vendo? Ainda não tá o ideal, né? A gente não costuma deixar esses cortes, como eu comentei, mas aqui eu vou deixar, porque como eu falei, eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, tá? A proposta aqui é mostrar mesmo os recursos da ferramenta. Então, eu vou aplicar aqui com Validate. Agora, eu vou unir os granitos com o anel. Então, eu venho aqui em Tools, seleciono o Boolean Union e vou selecionar aqui no painel os objetos que eu quero unir. Então, o primeiro é o anel e depois o conjunto de granitos. Ele já uniu, posso confirmar. Agora, eu vou fazer o corte com as ferramentas de corte, então, seleciono o Boolean Difference. Aqui ele está me mostrando o prong, mas é o anel todo, então, seleciono ele. Esse é o objeto que eu quero cortar. E agora, no objeto B, eu vou selecionar o objeto cortante, que são as ferramentas de corte. Clico nela. Vamos dar uma olhada se ele fez os cortes. Aqui tá ok, ele fez todos os cortes. E aquele que eu comentei não ficou tão feio, né? Mas a ideia era não deixar, tá? Então, ele já fez o corte, agora é só confirmar e posso aplicar os materiais para renderizar. Vou chegar aqui pertinho, deixar ele no posicionamento legal, vou até o painel de materiais, vou voltar aqui no modo de visualização do Panther, vejam que ele já está com ouro branco, e se eu selecionar as gemas, aqui está o grupo, a gente pode ver que ela já está como diamante. Eu vou clicar 2 vezes em Aquamarine para ele trocar, clico fora, vou selecionar ela de novo para ver se ele trocou. Aqui tá ok, trocou, eu vou mandar renderizar com Ray Traced. Se você não gostar do visual, você pode movimentar a peça para mudar um pouco a emissão de luz. A gente tem vários recursos de renderização, tanto no Panther quanto no próprio Rhino. Você pode mudar a cor das pedras. Vou colocar aqui a Maldite. Enquanto ele renderiza, eu só vou dar um último recado final, que agora eu vou voltar com os vídeos, então eu vou trazer tutoriais do Panther e também vou trazer
vídeos sobre todos os testes que eu tô fazendo. Eu vou começar agora os testes com várias resinas nacionais, eu já estou com todas elas aqui. Também vou voltar a fazer vídeos da própria Anycubic, do Estúdio 500, enfim. Pretendo voltar aí com muito conteúdo para vocês. E se de alguma forma meus vídeos estão te ajudando, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos, ok? Abração, até mais!